Vamos hoje fazer a leitura das Godas Védicas, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. Vamos fazer a leitura do verso 15 e do verso 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 15. Quando houve uma inundação completa após o período do Chakshusha Manu e o mundo inteiro estava mergulhado dentro d'água, o Senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaisvata Manu, alojando-o em um barco. Eu vou ler novamente. Verso 15. Quando houve uma inundação completa, após o período do Chakshusha Manu, e o mundo inteiro estava mergulhado dentro d'água, o Senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaisvavata Manu, alojando-o em um barco. Verso 16. A 11ª encarnação do Senhor assumiu a forma de uma tartaruga, cujo casco serviu de pivô para a montanha Mandarachala, que estava sendo usada como batedeira por parte dos teístas e ateístas do universo. Verso 16. A 11ª encarnação do Senhor assumiu a forma de uma tartaruga, cujo casco serviu de pivô para a montanha Mandarachala, que estava sendo usada como batedeira por parte dos teístas e ateístas do universo. Jai. Eu vou ler o sânscrito. Om Rupam Sajagrematsyam Chakshusho Dadhi Samtave Navyaropya Mahimavyam Upat Vaivashvatam Manu. Verso 16. Sura Suranam Udadhim Matnatam Mandarachalam Dadre Kamatharupena Pristha Ekadashe Vibhu. Om Bhagavana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, então, muito bom dia a todas as pessoas na sala, presentes na sala. Nós estamos seguindo com a leitura, né, e a interpretação do Srimad Bhagavatam para a descrição das diferentes formas que são realizadas para fins didáticos pelo Senhor Supremo durante o processo do início da criação. Então, lembrem-se que o início da criação também é o equivalente do início, seria do período escolar das crianças. Vamos fazer um paralelo aí, né? Vamos pôr essa metáfora aí. Tá, você pega uma criança, né, você tem um programa didático, o governo tem um programa didático educacional para essa criança.
Então, tem uma escola, tem um jardim de infância, depois você tem ali, né, alfabetização e tal, e você vai gradualmente, né, essa criança vai por osmose, gradualmente passando pelas séries. Ela vai sendo, então, empurrada para frente através de acúmulo de informação e experiência de cognição na relação com as criptografias que ela vai aprendendo, né, ou assimilando, os dados que ela vai assimilando e que vai permitindo com que ela tenha interação social mais complexa. É o que nós chamamos de aprendizagem. Basicamente, é uma um treinamento pelo qual o processador passa, né, que é o cérebro, para aprender a quebrar códigos, né, a fazer análises criptográficas. Por exemplo, a professora coloca lá A, B, C, D, aquilo é uma criptografia, aquilo é uma série de códigos, ok? E os códigos são relativos. O sistema da criptografia é absoluto, ou seja, né, assim, existe uma metodologia geral que todos aprendam. Você, por exemplo, pode estar numa escola, você pode ser uma criança inglesa, ou uma criança do Afeganistão, uma criança brasileira, tanto faz. Os códigos, as criptografias vão ser diferentes entre si, mas o modelo, o método de assimilar e quebrar códigos é semelhante, ou seja, o processo de aprendizagem é semelhante. Os códigos é que vão variar, né? As criptografias é que vão variar de acordo com o, né, assim, o contrato social local, né? Como é que as pessoas criam as suas línguas. É assim que funciona. Então, tem um contrato social, e esse contrato social, ele permite uma interação de grupo, que vão falar de forma equivalente e vão produzir criptografias que expressem os raciocínios abstratos. Por exemplo, né, a letra A, ok? Ela tem uma forma geométrica, ou uma forma geométrica. Então, você vai lá e faz um desenhozinho. E aquela forma geométrica tem um pacote de dados intrínseco a ela. Então, a forma geométrica em si pode ser diferente. A gente pode mudar o contrato social da forma geométrica, entretanto, o conteúdo substancial vai permanecer o mesmo, que é a informação intrínseca à criptografia. Então, a criança, quando está aprendendo, isso se chama de aprendizagem, basicamente, ela está aprendendo, na verdade, a inteligência está aprendendo a quebrar códigos, a decifrar enigmas, a resolver charadas. Então, ela vai lá e pega o A e mistura com o B, e mistura com A, com o C, com A, com o T, com o E. Aí, de repente, ela descobre que aquilo significa abacate. E aí ela se lembra da fruta. Então, a criptografia tem uma informação intrínseca que remete a uma informação objetiva. E isso produz interação social e dinamismo, que é o que nós chamamos de progresso. Tá? Não é assim que funciona. Essa mesma didática, ou esse mesmo modelo, também é aplicado do ponto de vista das escalas universais, que é o que se chama de universo, né? Mundo, as almas, etc. E o governo, assim como o governo local relativo tem um programa didático e ele aplica uma metodologia para viabilizar esse programa didático, para educar os seus cidadãos, e o governo assume responsabilidade sobre isso, inclusive os governos que não correspondem a essa responsabilidade são governos criminosos, eles são considerados crime do ponto de vista da ONU, do ponto de vista do contrato, né, social planetário. A impedir as crianças de terem acesso à educação é o equivalente de crime. No Brasil, por exemplo, se um pai ou uma mãe proíbe uma criança de ir para a escola, ela pode perder a guarda da criança, incorrendo no crime de cárcere privado. Então, isso é muito sério. Nós temos essa noção, né, de que é criminoso impedir uma pessoa de ter acesso ao conhecimento, de ter acesso à informação. Agora, será que nós somos superiores à inteligência suprema? Será que nós somos melhores que Deus? Será que nós temos um sistema mais completo, mais racional do que o próprio Senhor Supremo? Ou será que tem um programa educacional em andamento? As crianças, elas não têm noção, quando elas vão para a escola, elas só vão para a escola e os amiguinhos estão lá, e a professora está lá, e está tudo bem, a vida segue. Mas elas não têm noção de que tem todo um aparato governamental por detrás, dando suporte para que aquela realidade assim, se manifeste na vida dela. Assim, né? As crianças vão para a escola e simplesmente vão para a escola. Mas o governo está lá atrás, conjecturando toda a contabilidade, racionalizando
a eficácia dos métodos, contabilizando o resultado da produção de intelectuais, de pesquisadores, né? Tudo isso daí é de responsabilidade do governo. Então, de forma semelhante, nós, como crianças universais, vamos dizer assim, estamos sob observação superior no processo educacional. Agora, quando a gente vai explicar, por exemplo, para uma criança, como que... Só um minutinho, pessoal, por favor. Continuando, quando a gente vai explicar para uma criança, digamos, as diferentes camadas da Terra, tem o magma, tem a capa que nós chamamos de aquela capa acima que nós chamamos de terra, depois, né, a gente vai o subterrâneo, a gente tem as diferentes camadas. E aí nós pegamos uma cebola e descascamos uma cebola na frente da criança e mostramos como é uma cebola. E a criança consegue ter uma noção de como é que funciona a Terra. A gente não vai dizer que a Terra é uma cebola, mas facilita para a criança entender como é que funcionam as diferentes camadas da Terra. Lá na frente, ela vai ter compaixão da professorinha e entender que a professorinha fez o melhor que pôde para explicar as diferentes camadas da Terra para uma criança usando uma cebola. Não é que ela vai condenar a criança, nossa, que professora inculta, que professora retrógrada, que professora mais sem noção, tentou me convencer de que a Terra era uma cebola. Que absurdo! Uma pessoa educada, inteligente, não vai ter esse tipo de consideração, né? Ela vai entender que é o método. Semelhantemente, quando a gente olha para essas descrições, né? Porque o Senhor Supremo assumiu uma forma de peixe, o Senhor Supremo assumiu uma forma de tartaruga. Então a gente olha para isso daí e podemos fazer a seguinte consideração: que absurdo, olha que mitologia mais absurda, como é que eu, um intelectual do século XX, uma pessoa com muita inteligência superior, vou acreditar numa tartaruga e num peixe que carrega um barco? Isso é um absurdo, que coisa mais ridícula. Tudo isso é mitologia. Na verdade, isso é falta de bom senso da pessoa que faz essa crítica, porque falta inteligência para ela entender como é que funcionam os modelos didáticos de educação. É só isso. Uma pessoa ignorante, arrogante, pedante e sem boa vontade de entender como é que funciona um processo educacional quando você está lidando com crianças. É só isso. Tá? O Senhor Supremo tem muitas crianças, diferentes áreas, assim como o governo tem muitas cidades, muitas escolas, e precisa educacionar todas elas, semelhantemente, de acordo com o nível cultural de cada uma delas, o Senhor Supremo também tem muitas crianças, muitas terrinhas, muitos planetinhas parecidos com o nosso, e ele tem que educacionar todas elas. E, eventualmente, ele usa brincadeiras lúdicas para passar informação. Por exemplo, vocês já notaram que no processo da evolução, quem conhece, né, um pouco das teorias de evolução propostas pelo professor Darwin e desenvolvida pelos biólogos do processo de seleção natural, sabe que, né, a teoria parte do princípio, e ela é coerente, não é uma teoria meramente especulativa, tá? Ela tem uma coerência, ela pode ser rastreada com uma certa precisão de coerência. A vida surge na água, né? A vida surge na água. No corpo humano, por exemplo, quando você tinha um corpo de girino, um corpinho pequenininho, né? A nomenclatura vai chamar esse corpo inicial que você tinha de espermatozoide, né? O sêmen, na verdade, é a sopa cósmica, é o oceano causal, é o oceano. E ali estão os girinozinhos, que são os filhotinhos, os bebezinhos, chamados, né, gentilmente pelos cientistas de espermatozoide. Eu acho o nomezinho bem feinho, mas tá tudo bem. Eles deram esse nome e vamos usar isso daí, tá? E aí, o corpinho era até bonitinho, né? Parecia um girinozinho, tem uma cápsulazinha com uma hélicezinha que gira. Ele é até bonitinho, na verdade. Mas aí é aquele corpo que você teve. Você não lembra desse corpo, mas você já teve esse corpinho aí, tá? E aí você foi trocando de corpo, e agora você tem esse corpo com bracinhos, perninhas e tudo. Mas o seu corpo anterior tinha um rabinho, e você morava numa cápsula com um rabinho. Esse rabinho
era o seu motorzinho propulsor que fazia você ir para frente. Era assim que funcionava. Então, a coisa começa na água. O sêmen é líquido, é uma sopa de proteínas, né? E os girinos, os filhotinhos, navegam nesse oceano causal e se alimentam das proteínas e vivem felizes assim, na verdade. Eles vivem felizes, eles estão lá bem felizes. É uma família completa. Mais ou menos 500 milhões de bebezinhos convivendo entre si, todos felizes. De repente, eles são expulsos do paraíso. É a primeira grande trauma, né, onde eles são expulsos do paraíso. Os casais, né, se apaixonam aqui e os bebezinhos lá passam por um trauma. Olha só que confusão. Mas aí, finalmente, nasce, né? Um deles sobrevive e esse é você, sobrevivente, né, de um genocídio causado por um ato de amor. Isso é um paradoxo, mas é assim que funciona. Agora, se você fizer uma metáfora em relação ao processo do desenvolvimento da vida na Terra, dá a mesma coisa, é igualzinho, não muda nada. Começa no oceano, começa com mitocôndrias, girinozinhos, né, sapinhos, coisinhas assim, peixinhos, e esses peixinhos vão crescendo e ficam curiosinhos para ver o que tem de fora, né, fora do mar. Aí eles abrem, colocam a cabecinha para fora e tal, e aí vão andando. E se vocês observarem, a tartaruga é um peixe anfíbio, não peixe, ele é um animal anfíbio. Ele vive como um peixe na água, mas ele também pode ir para a terra. Inclusive, ele desova na terra. Você vê que é uma transição entre o peixe e a terra, os animais terrestres, é uma transição. É assim que funciona o processo de seleção natural. Então, o que o Senhor Supremo, nessas histórias védicas, nessa descrição védica, está tentando nos ensinar? Que o processo da seleção, da evolução, começa na água, depois vai para a terra. É assim que funciona. O barco, se vocês observarem, o Swayambhuva ele salvou num barco, etc. Né? Que barco é esse? Esse barco é a transição, se você observar. Vamos colocar na metáfora, né, que uma relação sexual precisa, né, de um objeto que é um órgão masculino, que é semelhante a um barco. Inclusive tem o formato de um barco, né, fálico. Ele tem a forma de um barco, de um submarino, um barco. E esse barco transporta pessoas, ok? E esse barco transporta as pessoas. Transporta pessoas até onde? Até a terra. Ou seja, que terra é essa? O útero feminino, o útero da mãe. Então, aí, nessa descrição, você consegue verificar uma relação sexual e, ao mesmo tempo, você consegue verificar o desenvolvimento gradual da seleção natural, da transição da água para a terra. Agora, tem que ter um pouco de boa vontade para enxergar. Um crítico que só tem, assim, a ignorância e a arrogância de olhar o ponto de vista estético que está sendo ensinado para um grande grupo iniciante e faz uma taxação aberrante dessa informação, como se isso fosse meramente mitológico, é simplesmente uma pessoa ignorante que não conhece os fatos, como eles são. É um processo educacional, inteligente, de uma pessoa do futuro, ensinando crianças no passado, preparando elas para o futuro, ensinando como é que funciona a seleção natural, como é que funciona a transição da vida na Terra, como é que é um ato de relacionamento de fertilização. Só que, claro, você tem que adaptar uma linguagem para um público que precisa assimilar dados sem que necessariamente você precise explicar de maneira complexa o processo. Eles não assimilam o dado. É assim que funciona. Tá? As mitologias, chamadas mitologias, são histórias reais. Por quê? Porque elas explicam uma realidade. Elas podem ser uma criação intelectual, sim, mas elas são reais. O mito da cegonha, por exemplo, é uma história real. Ah, mas Devananda, o mito da cegonha é real? Você acredita em cegonha? Possivelmente você também acredita em Papai Noel? Olha, e se eu disser que eu acredito, como é que fica? E se eu puder provar que são histórias reais, como é que faz? Porque falar é fácil, mas se puder ser provado, como é que fica? O mito da cegonha é uma história real. Descreve um ato sexual, uma fertilização, uma fecundação e uma reprodução humana. Posso descrever isso no mito da cegonha. Então, as chamadas mitologias são histórias reais. Elas descrevem uma realidade. É preciso ter uma lente de precisão para enxergar isso. Mas é assim que funciona. E a gente está tentando, gradualmente, explicar para vocês como é que essas histórias védicas remetem a uma explicação de futuro. Então, quando vocês olharem essas histórias, tenham calma na hora de criticá-las,
ou na hora de fazer considerações pejorativas, porque você pode estar cometendo um engano. Eu não estou falando para vocês aqui na sala, que vocês são pessoas gentis e compassivas comigo, então vocês meio que cooperam. Mas tem gente que vai ouvir essa aula, ou outros tipos de pessoas, então eu estou orientando esses pensadores desavisados, precipitados, críticos e superficiais. Agora também, né, você pode ter essa visão. Tem muitos professores aqui na sala, tem educadores, tem diretores de escola. Recentemente, teve aqui visitando a gente a Lídia, ela dirige uma escola. A Luciana Codato é professora, né? A Bianca Moro é professora universitária. E esses métodos educacionais são muito comuns para quem a Tula-se é professora, alfabetizadora. Então, tenho várias professoras aqui na sala e podem demonstrar, testemunhar que eu não estou assim blefando, ou que eu não estou jogando com palavras aqui. Elas sabem. Inclusive, elas usam esses métodos também. Então, nós não podemos ser superiores. Na verdade, o que acontece é que nós refletimos a inteligência do Criador. A nossa inteligência é um reflexo, é um resíduo, é uma refração da inteligência do Criador. Nós repetimos a inteligência do Criador. Então, a nossa inteligência reflete a inteligência de Deus. É só a gente olhar como é que nós fazemos as coisas inteligentes e pensar como é que o Supremo está fazendo conosco. Ok? E não tem a ver com religião. Isso tem a ver com observação. Agora, você pode usar qualquer religião para fazer rastreamento. Tá? Então é isso, tá bom, pessoal? Eu vou pausar aqui, tá? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.